Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pois é, estou aqui agora gravando essa videoaula para que a gente mantenha nossa mente em atividade, né? Com a disciplina de Química. Vamos começar revisando o conteúdo que nós vimos até o dia que nós paramos nossas atividades presenciais. E aí depois, dependendo do andamento da turma, vamos tentar colocar conteúdos novos, tá certo? Então vamos revisar o que nós vimos até agora. O que é química? Do sentido da palavra, né? Química é a ciência que se dedica ao estudo da composição da estrutura e das propriedades da matéria, bem como as alterações sofridas durante as chamadas reações químicas. Então, se nós tirarmos aqui, ó, a química está relacionada com a composição, com a estrutura e com a propriedade da matéria, bem como a transformação dela, porque a reação química é uma transformação da matéria. Vocês querem um exemplo maior? A química, ela está relacionada, ela está presente em tudo do universo. Está presente na produção de pão, está presente no medicamento, está presente nas tintas, nos cimentos, nos seres animados e inanimados, tem a presença relacionada à química, tá certo? Então, por isso que nós estudamos a química, porque ela está presente em todo o universo. E para que a gente entenda cada vez mais os conteúdos de química, a gente precisa também ter em mente alguns conceitos que são denominados conceitos básicos, que é matéria. O que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço e que, portanto, possui volume. Então, se tem massa e ocupa um lugar no espaço, denominamos de matéria. Corpo é a porção limitada da matéria. E objeto é o corpo produzido para uma determinada finalidade. Olha só o exemplo. Eu tenho uma árvore como uma matéria, tá certo? Agora, se eu retiro um pedaço dessa árvore, aí esse pedaço eu denomino de objeto. Corpo. E agora, se eu pego esse corpo e trabalho nele a finalidade de fazer algo que me sirva, que tenha uma utilidade, um exemplo, uma cadeira, e aí agora eu tenho um objeto, tá certo? Então, são três conceitos: matéria, corpo e objeto. Outro conceito, massa. É a grandeza que usamos como medida da matéria, de corpo ou objeto. E nunca confundir, pessoal, massa de peso. São totalmente diferentes um do outro. Peso é a força de atração gravitacional que a Terra ou qualquer corpo celeste exerce sobre o material. Ora, para vocês terem uma ideia, o peso é a matéria vezes a gravidade. Olha só esse exemplo. Aqui esse rapazinho aqui, ó, o Maguinho que só, ele tem uma massa de 63,5 quilos. Independente de onde ele vai fazer essa medida de massa, sempre será a mesma. Na Terra, na Lua ou em Júpiter. Agora, o seu peso difere entre esses três locais. Por quê? Porque a gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo. A da Lua é 1,62. E a de Júpiter é 24,80. Então isso quer dizer que se eu tenho diferentes valores de gravidade, eu vou ter ao final também diferentes pesos, tá certo? Massa é aquilo que obtenho ao subir numa balança. Peso é a relação da massa vezes a gravidade. E para vocês terem uma ideia, a medida de peso é realizada em um dinanômetro, tá certo? Substância é cada um dos tipos de matéria que compõem o universo, ou seja, a água, o oxigênio que respiramos, o hidrogênio, são tipos de substância. O CO2, que é o dióxido de carbono, são tipos de substâncias. Energia é tudo que pode causar movimentos ou anulá-los, ou seja, são fontes que, por exemplo, consumimos para nos movimentar durante o dia.
Então, aí é uma fonte de energia, tá certo? Propriedades da matéria. A matéria também elas são classificadas em diversas propriedades. Entre elas, nós vamos ter 3 tipos, que são as propriedades gerais e as propriedades funcionais e específicas, tá certo? Vamos começar pelas propriedades gerais. São propriedades comuns a todos os corpos materiais, entre elas extensão, que a extensão está relacionada com o espaço que o corpo ocupa, tá certo? Ou seja, o corpo ocupando um lugar no espaço. A massa é a medida da matéria que forma um corpo. Então aqui eu tenho a massa. Divisibilidade é quando eu tenho um corpo que ele é capaz de se dividir em pequenas partes, ou seja, em pedaços menores. Impenetrabilidade. Todo corpo ele possui essa impenetrabilidade. Por quê? Porque eu não posso ter 2 ou mais corpos ocupando o mesmo lugar no espaço, entendeu? Então isso quer dizer que eles são impenetráveis. Logo a propriedade de impenetrabilidade. Inércia é a propriedade que o corpo tem de manter o estado de movimento ou de repouso inalterado. Por exemplo, essa pedra aqui ela está em estado de inércia, tá certo? Porque ela não está sendo movimentada, ela continua parada, então dá inércia. Descontinuidade é a propriedade da matéria, de apresentar espaços vazios, ou seja, poros. Se eu pegar uma rocha e observar, ela tem vários espaços vazios, então ali são os poros. Então, quer dizer que aquela matéria ela apresenta uma propriedade de descontinuidade. Compressibilidade e elasticidade, elas estão relacionadas uma com a outra. Por quê? Porque se eu tenho uma matéria e ela é capaz de ser reduzido o seu volume a partir de uma força externa, quer dizer que ela é comprimida, ou seja, ela apresenta a propriedade de compressibilidade. Agora, se eu tenho uma matéria e eu consigo aumentar o seu tamanho, ou seja, ampliar o seu tamanho a partir de uma força externa, quer dizer que ela possui uma propriedade de elasticidade, tá certo, pessoal? E as propriedades funcionais são as propriedades que caracterizam um grupo de substâncias, grupo este denominados de função química. As propriedades funcionais podem ser divididas em funções inorgânicas, que são elas os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, e as propriedades e as funções orgânicas. Daí nós temos bem mais funções, entre elas hidrocarboneto, fenol, álcool, cetona, ácido carboxílico, amida, amina, entre outras que nós depois estudaremos cada uma especificamente, tá certo? E as propriedades específicas. As propriedades específicas já são subdivididas em 3 grupos: as organolépticas, as químicas e as físicas. As propriedades organolépticas, elas são propriedades identificadas pelos sentidos, tais como cor, odor, brilho e sabor, tá certo? E as propriedades químicas, elas são diagnosticadas, elas são observadas a partir das transformações do material. Por exemplo, o ferro ele tem a propriedade de enferrujar, ou seja, a oxidação do ferro é uma propriedade desse material. A madeira ela tem a propriedade de entrar em combustão, tá certo? Ou seja, a queima. Então também é uma propriedade específica dessa matéria, tá certo? E as propriedades físicas são as propriedades medidas experimentalmente e dadas por valores numéricos, tá? Exemplo, ponto de fusão. Exemplo não. Quais são elas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, dureza, tenacidade, ductibilidade, maleabilidade, tá certo? Vamos falar aqui rapidamente novamente o ponto de fusão. Temperatura na qual a matéria passa de sólido a líquido, tá certo? É aquela temperatura que a água deixa de ser
no seu estado sólido, por exemplo, e vai ao seu estado líquido. Por exemplo, o ponto de fusão da água é 0 graus, tá certo? O ponto de fusão do chumbo é 327 graus. E o ponto de fusão do álcool é menos 114 graus. Então, é a temperatura que há essa transformação do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição, temperatura na qual a matéria passa de líquido para vapor. Ou seja, vai ter uma temperatura que há essa mudança. A água, essa temperatura ocorre a 100 graus. No chumbo, 1749 graus. E o álcool, 78 graus. A outra propriedade é a densidade. A densidade ela é uma propriedade mais específica e mais comumente visto por nós, porque ela relaciona a massa e o volume, tá certo? Lembrando que a unidade de massa é em gramas e a de volume é em ml ou centímetros cúbicos. E para a gente aprofundar mais um pouco e lembrar, nós temos que a relação de ml está para centímetros cúbicos, litro está para decímetros cúbicos e 1000 litros está para metros cúbicos, tá certo? Nós já falamos isso em sala de aula e só relembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá certo? E só lembrando que quanto maior a densidade, maior será a quantidade de massa compacta. Ou seja, olha só, quem tem menor densidade aqui é o óleo vegetal. Então ele está na superfície, porque ele é o mais leve. Agora, quem tem maior densidade? O alumínio. Então ele está no fundo do recipiente, porque ele apresenta maior massa compacta, tá certo? Vamos lá para a dureza. Dureza é a propriedade que a matéria apresenta de riscar a outra matéria. Por exemplo, o diamante risca o diamante risca o vidro e o papel risca o grafite, tá certo? O papel ele é mais duro do que o grafite. Tenacidade é a resistência que a matéria apresenta ao impacto. Por exemplo, aqui o Porsche apresentou maior tenacidade quando comparado ao carro. Ductibilidade é a capacidade de um material ser reduzido a fios. Por exemplo, cobre, eu posso obter fios de cobre, assim como eu posso obter fios de alumínio. Então, eles são materiais que apresentam ductibilidade. Maleabilidade é a capacidade de um material ser reduzido a lâminas. Por exemplo, eu posso obter lâminas de ouro e lâminas de aço, porque eles são materiais que apresentam maleabilidade. E as propriedades dos materiais também podem ter uma outra classificação, tá certo? Nós vamos ter as classificações gerais, específicas e funcionais, mas também nós podemos ter as classificações, as propriedades do tipo extensiva e propriedades intensivas, tá certo? As propriedades extensivas dependem da quantidade de matéria. Então depende de quanto de matéria eu tenho. E aí nós temos a massa, o volume, quantidade de substância, energia interna, entalpia, entropia, capacidade calorífica e energia de Gibbs. E quando eu tenho as propriedades intensivas, elas independem da quantidade de matéria, ou seja, não estão relacionadas com a quantidade, porque elas não variam quando aumenta ou diminui a quantidade da matéria. E elas são quem? Temperatura, pressão, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, calor específico e potencial de redução. Eu quero que vocês lembrem também aqui que se eu tiver a relação de duas propriedades extensivas, eu obtenho uma propriedade intensiva. Como assim, professor? Olha aqui o exemplo, ó. Massa e volume. Se eu dividir massa por volume, eu tenho a densidade. Propriedade extensiva, propriedade extensiva.
obtive o que? Uma propriedade intensiva, tá certo? Então, relação de duas extensivas, eu obtenho uma intensiva. Pois bem, pessoal, para a gente fixar mais um pouco o que nós falamos, vamos responder aqui algumas questões que vai nos ajudar a entender mais um pouco o conteúdo, tá certo? Questão 1. As propriedades de um material utilizadas para distinguir-se um material do outro são divididas em organolépticas, físicas e químicas. Associe a primeira coluna com a segunda coluna e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta da resposta. Sabor. Vimos ali que é propriedade organoléptica. Então, A. Ponto de fusão. Ponto de fusão nós acabamos de falar que ela é uma propriedade do tipo física. Combustibilidade. Combustibilidade é uma reação química de combustão, de queima, que eu até falei para vocês, a queima da madeira. Então, ela é uma propriedade química. Reatividade. Reatividade de materiais, ou seja, de reação. Reação de um metal. O metal é reativo. Então, é uma propriedade química. Densidade. Densidade também acabamos de falar que ela é uma propriedade do tipo física. Odor. Odor também está relacionado aos sentidos. Então, ela é uma propriedade organoléptica. E estados da matéria, que são os sólidos, não é isso? Líquido e gasoso. Nós vamos também relembrar já, mas só falando aqui os estados da matéria. Então, se eu tenho as transformações dos estados da matéria, então eu tenho propriedades do tipo física, tá certo? Porque ele não deixa de ser a matéria, apenas muda seu estado de agregação. Só falando um pouquinho, mas daqui a pouco nós vamos falar especificamente dessa parte do conteúdo. Então, aqui a nossa resposta ficou A, B, C, C, B, A, B. Qual é a resposta aqui? Nas assertivas é a letra A. Parabéns aí para quem acertou, galera. Vamos lá. Questão 2. Uma pessoa comprou um frasco de álcool anidro. Álcool anidro, pessoal, é o álcool 100%, tá certo? Quando eu falo álcool hidratado, quer dizer que eu tenho álcool e água. Por exemplo, álcool 70 tem 70% de álcool e 30% de água na sua composição, tá certo? Então vamos lá. Esse aqui é anidro, ele é 100%. Para se certificar de que o conteúdo do frasco não foi fraudado com a adição de água, basta que ela determine com exatidão. Olha só, pessoal, ele quer as propriedades que são específicas e são características de álcool anidro, tá certo? Que foram obtidas experimentalmente e que, se eu fizer as medidas, vão me comprovar que realmente eu tenho um álcool anidro. A densidade, falei para vocês ainda agora, a densidade ela é específica ou não? Ela é, melhor dizendo, melhor associando também, ela é uma propriedade física do tipo específica, concordam? Então, quer dizer que a densidade do álcool anidro será um valor característico do material, tá certo? Logo, eu consigo caracterizar com exatidão a partir da densidade. O volume, pessoal, ele não é uma característica específica do álcool. Eu posso ter 1 litro de álcool anidro, como eu posso também ter 1 litro de álcool hidratado. Isso não vai me fazer separar um do outro a partir apenas do volume. Então eu não consigo caracterizar a partir do volume. Agora, a temperatura de ebulição do álcool anidro e do álcool, se ele for adulterado, muda. Por quê? Porque a partir do momento que eu adiciono água, a temperatura de ebulição vai aumentar. Agora, se eu tenho apenas o álcool 100% anidro, a temperatura de ebulição dele é característico, tá certo? Característico daquela substância pura.
Então a temperatura de ebulição também vai me ajudar a determinar se o álcool não foi fraudado. E a massa? Se eu tiver, vamos falar em massa, 1 grama de álcool anidro, eu também consigo ter 1 grama de álcool hidratado, álcool adulterado. Então isso quer dizer que a massa não é uma característica específica do álcool, tá certo? Então aqui também está errado se associar. Logo, o que me garante uma boa certificação para o conteúdo, se ele está fraudado ou não, é a densidade e a temperatura de ebulição. 1 e 3. Respondendo aqui a letra B. Parabéns aí, galera, para quem acertou. E para quem errou, não se desanime, bora continuar fazendo mais questões. Questão 3. Julgue os itens abaixo, indicando aqueles que se referem às propriedades químicas das substâncias e aqueles que se referem às propriedades físicas das substâncias. Nós falamos que as propriedades químicas estavam relacionadas às reações químicas e as propriedades físicas estão relacionadas a experimentos no quais nós obtemos valores característicos, não é isso? Então, a glicose é um sólido branco. Para me saber se a glicose é um sólido branco, eu tive que fazer reações químicas ou só em falar sólido eu estou dizendo uma fase de agregação da matéria. Isso aqui, sólido, é uma fase de agregação da matéria. Então, é uma propriedade do tipo física. Certo? Agora, se eu digo etanol entra em ebulição a 78,5 graus. Ebulição, então é temperatura de ebulição, ponto de ebulição. Então, isso, como nós já vimos lá atrás, é uma propriedade do tipo física. O éter etílico sofre combustão. Combustão, já falei as 2 vezes logo atrás. Então, isso quer dizer que ela sofreu uma reação química. Se é reação química, então é uma propriedade química. Tá certo? O sódio metálico é um sólido mole e de baixo ponto de fusão. Falei novamente, ponto de fusão, assim como falei anteriormente. Logo, ele é uma propriedade do tipo física. O metabolismo do açúcar no corpo humano leva à produção de dióxido de carbono e água. Então, se eu ler aqui, quer dizer o quê? Que eu consumo açúcar, né? E aí eu vou formar esse açúcar em dióxido de carbono e a água. Então, ocorreu o quê? Uma reação química. Logo aqui eu tenho uma propriedade química. Não é isso? Então, 1, 2 e 4 são propriedades do tipo física e 3 e 5 são propriedades do tipo química. Tá certo? Vamos para mais uma questão. Questão de número 4. Na química, para se caracterizar um determinado material, são utilizados, dentre outras, 4 constantes físicas: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade, que constituem um quarteto fantástico. Em um laboratório, foram obtidos dados da tabela abaixo, relativos às propriedades específicas de amostras de alguns materiais. Considerando os dados da tabela, analisa as afirmações seguintes. Nós temos aqui 4 materiais, o A, B, C e D, e nós temos também a massa, o volume, o ponto de fusão e o ponto de ebulição desses materiais, tá certo? O que é que a primeira assertiva me diz? Massa e volume são propriedades específicas de cada material. Pessoal, massa e volume, nós falamos lá no começo que são propriedades gerais, tá certo? Elas existem independente do material. Então, eu posso obter 1 kg de material A, como também eu posso obter 1 kg do material B. Então, não são específicas, nem a massa nem o volume. Se o material B for insolúvel em D, quer dizer o quê? Que eles não se misturam, eles ficam separados, igual água e óleo. Quando for adicionado a um recipiente que contém o material D, ele deverá afundar. Então vamos lá, nós vamos ter que calcular aqui a densidade do material B
e a densidade do material A. Densidade de B. Densidade é igual massa sobre volume. Vamos lembrar disso, não é isso? Logo, a densidade é igual 174 dividido por 100. Então, a densidade aqui é de igual 1,74 gramas por centímetros cúbicos. Então, eu coloco aqui gramas por centímetros cúbicos. Não posso esquecer da unidade, tá certo? E o material D. Densidade é igual massa sobre volume. Então, densidade de D é igual a massa dele, que é 100, dividido pelo volume também, que é 100. Logo, a densidade aqui será 100 dividido por 100 é igual a 1 grama por centímetros cúbicos. Lembrando que quanto maior a densidade, maior a massa compacta. Então, quem tem maior massa compacta vai afundar e quem tem menor massa compacta vai flutuar, vai ficar por cima. Então, isso quer dizer o quê? Se eu tenho um recipiente onde B tem maior densidade, então B afunda e D flutua, fica na parte superior. E é isso que ele está dizendo aqui, ó, que B vai afundar quando colocado no mesmo recipiente que D. Logo, a segunda está correta, tá certo? Terceira, vamos só marcar aqui para não esquecer. Primeira está errada e a segunda está correta. Terceira, se o material A foi insolúvel em D, assim como foi A, ou assim como foi B, quando for adicionado a um recipiente que contém um material D, ele deverá flutuar. O que é que nós temos que fazer aqui? A densidade de A. Densidade é igual massa sobre volume. Densidade de A massa de A é quanto? 115. Volume é 100. Então, densidade é igual a 1,15 gramas por centímetros cúbicos. A densidade de A. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Que, só fazendo o mesmo raciocínio que a gente fez agora para a alta assertiva, que se eu tiver um recipiente com A e D, A tem maior densidade. Então, ele tem maior massa compacta. Logo, ele afunda. E D tem menor densidade quando comparado os dois. Logo, ele flutua. Então, eu tenho A afundando e D flutuando. A questão diz que A vai flutuar. Então, ela está errada. Terceira aqui também está errada. Quarta, a temperatura de 20 graus, a densidade do material C é 0,74 gramas por ml. Vamos lá, calcular a densidade do material C. Tá? Densidade é igual massa sobre volume. Formulazinha mágica. Densidade é igual quanto é a massa de C? 74. Quanto é o volume de C? 100. Então, densidade é igual a 0,74 gramas por centímetros cúbicos. Bate com a resposta? Bate. Bate por quê? Porque aqui é 0,74 gramas por ml. Lembra que eu falei para vocês que ml e centímetros cúbicos estavam relacionados. Então, aqui a quarta também está correto. Logo, eu tenho que as afirmações corretas são a 2 e a 4. Letra D. Tá certo? Então, vamos aqui. Pessoal, vamos parar por aqui nesse momento, tá certo? Para que o vídeo não fique muito longo, para que o vídeo também não fique muito cansativo e também fique difícil de ser compartilhado por causa do tamanho em megas. Desculpa aí algum erro, principalmente porque também está sendo uma fase nova para mim essas gravações de vídeo aula, eu nunca tinha feito isso, mas espero que vocês compreendam e qualquer dúvida, por favor, entre em contato, pode ser no WhatsApp, de preferência no privado, que fica melhor para mim ver,
ou via swap, tá certo? Um abraço a todos e daqui a pouco tem mais vídeo.